Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. E muitos alunos perguntaram, tinham essa vontade de saber um pouco mais, até porque é uma coisa que está muito dentro do nosso cotidiano ultimamente. Geralmente a gente, se não está acontecendo com alguém dentro da família, mas com alguém próximo, então a ansiedade virou uma das doenças psicológicas mais frequentes. Ela está mais frequente até que a depressão, porque a depressão já é um extremo, A depressão ela já é uma subsequência, da ansiedade, A ansiedade ela vem antes e ela não sendo curada, ela continuar em evolução, ela vai evoluir que vai chegar ao limite que seria a depressão, Mas ela sendo tratada a tempo, a ansiedade ela tem cura e o caso pode ser revertido, Então é uma coisa que está muito comum, a gente está vendo muito falar a respeito e muitas pessoas estão vivenciando de perto a ansiedade. Então, assim, eu fiz pesquisas a respeito do assunto, para poder buscar um pouco mais de conhecimento para passar para vocês, Vou passar em sequência alguns vídeos para vocês verem, videozinhos curtos, certo? São explicações de profissionais, certo? Então, por ser um assunto tão buscado, então eu procurei mesmo respostas de profissionais para deixar assim as coisas bem esclarecidas a respeito, Para que não reste nenhuma dúvida. Nos vídeos vão explicar bem direitinho, bem detalhadamente, pelo fato de serem profissionais da área. Então acredito que não restará dúvidas a respeito. Então se fala que, que a ansiedade ela tem a sua normalidade, A ansiedade ela é uma coisa normal do ser humano, mas existe a diferença, A ansiedade quando ela começa a passar dos seus limites, que ela começa a ser, tratada como doença. Então explica isso bem direitinho também em um dos vídeos. Porque ter ansiedade é normal, a gente ficar ansioso quando uma coisa vai acontecer, a gente fica ansioso quando fez alguma coisa para saber se aquilo ali vai dar certo. Toda essa ansiedade é normal. Só que a ansiedade, quando ela passa a ser patológica, é pelo fato dela sair do seu limite, Você começar a ficar ansioso por coisas que não deveria ficar. Então, aquilo vai vindo junto outros tipos de sintomas, que vão vindo sintomas não só psicológicos, mas traz junto também sintomas físicos, Que até inclusive, que a gente viu na aula passada, a síndrome do pânico, ela é um dos sintomas da ansiedade, Então, são vários os sintomas que tem, que eu também vou colocar um folderzinho para vocês verem a questão desses sintomas, certo? Então prestem bastante atenção e vamos dar sequência aos vídeos para vocês terem um maior esclarecimento a respeito da ansiedade. Na verdade, a ansiedade é natural ao ser humano, Inclusive é essencial para a nossa sobrevivência. É a ansiedade que vai nos alertar sobre as situações de perigo, Perigos reais que acontecem na prática mesmo do nosso dia a dia e da nossa rotina. É completamente natural, então, que a gente se sinta ansioso, que a gente se sinta preocupado em determinadas situações do nosso dia a dia. Não tem nada de errado, não tem nada de incomum nisso. Na verdade, a ansiedade só vai se tornar um problema quando ela começa a disparar esses alertas um número maior do que precisaria. Então, ela começa a disparar esse alerta de perigo em situações que, na verdade, não são perigosas, São perigos não reais. E aí, sim, aumenta a intensidade com que eu sinto essa ansiedade e a quantidade que isso ocorre comigo também. Nesse vídeo, então, a gente tem como objetivo trazer algumas dicas, para você que se sente ansioso, que se pega muitas vezes, preocupado em exagero com algumas situações do dia a dia, trazer algumas dicas mesmo de como lidar com essa ansiedade. 2 pontos, muito importantes em relação a esse controle da ansiedade é compreender que nem sempre a gente pode controlar tudo o que está ao nosso redor, É muito comum as pessoas ansiosas quererem manter um controle sobre tudo. É
impossível isso acontecer, existem muitas coisas que são externas a nós, que não são da nossa responsabilidade, e aí acaba, na verdade, intensificando essa ansiedade por ver que não está conseguindo controlar e que está perdendo esse controle mesmo da situação. Então, perceber que não é possível controlar tudo ao nosso redor e que está tudo bem, né? Que não tem nenhum problema que isso não ocorra. O segundo ponto seria tentar identificar, né, quais situações te deixam mais ansioso. Geralmente, a gente consegue perceber, é possível, né, em algumas situações, na verdade, a gente consegue identificar situações específicas ou tipos de situações que costumam trazer essa ansiedade. Então, é legal a gente tentar identificar se existe alguma relação entre elas, porque isso também vai ser importante para trabalhar essa ansiedade futuramente. Uma terceira dica seria manter pensamentos positivos, né, tentando se afastar dos pensamentos negativos e também questionar os pensamentos negativos. Né? É importante a gente questionar para ver a veracidade desses pensamentos negativos. Será que eu tenho mesmo razão para estar acreditando nesse pensamento negativo? Será que ele é realmente verdadeiro? Ou que é possível questioná-lo de alguma forma? Quarto ponto, é importante pegar mais responsabilidades do que está dentro da nossa capacidade. Né? Muitas vezes a gente se de tarefas, na rotina mesmo, dia a dia, no trabalho ou dentro de casa, e acaba ficando muito sobrecarregado e trazendo uma dificuldade em lidar com aquilo ali, o que também pode aumentar os níveis de ansiedade em relação a isso. Praticar atividades físicas, né, regularmente, manter uma alimentação equilibrada e saudável também é uma ótima dica que ajuda também nesse controle da ansiedade, e aprender como controlar a sua respiração. É muito importante a gente utilizar estratégias, utilizar técnicas e práticas que ajudem a gente a controlar a respiração e colocar isso em prática para também manter os níveis de ansiedade mais regulares. O sétimo ponto, né, desse vídeo seria procurar manter o foco no presente e evitar pensamentos muito futuros. É muito natural, né, completamente natural que pessoas ansiosas antecipem muito o futuro, o que ainda vai acontecer, o que pode ser que aconteça e que muitas vezes nem acontece, e aí tira o foco do presente, leva esse foco para o futuro e acaba ficando ansioso, ficando preocupado em relação a isso e muitas vezes sem nem ter como resolver essa questão no momento ainda. Né? Então é importante tentar manter esse foco no presente, evitando antecipar muito o que ainda está por vir. É importante destacar, né, que a ansiedade ela não é e nem deve ser um estado de constância. Então existem estratégias sim para a gente controlar, para a gente reduzir esses níveis de ansiedades. Então, junto a essas dicas, é super importante, né, a ajuda de um profissional. Importante que, se você tivesse identificado, né, com características da ansiedade, que você procure uma psicoterapia, que você procure um profissional que possa te ajudar nesse processo para reduzir esses níveis de ansiedade e te deixar numa situação muito mais confortável e com muito mais bem-estar. O que diferencia a ansiedade normal da patológica? Essa é uma pergunta muito interessante, porque as manifestações físicas ou mesmo as vivências emocionais da ansiedade patológica, das pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, são as mesmas de todos nós, das pessoas que não têm esse problema. A diferença é quando você começa a ter muito prejuízo funcional, por exemplo, incapacitação, um prejuízo na competição com os outros, porque os outros podem falar em público e você não pode, os outros conseguem viajar, você não consegue. Então, incapacitação ou prejuízo competitivo é uma das formas que a gente vê de prejuízo funcional, mas você tem também as pessoas que não têm prejuízo funcional, mas elas têm um sofrimento excessivo. Então, em resumo, é prejuízo funcional ou sofrimento excessivo. Acho que posso sofrer de transtorno de ansiedade. O que devo fazer? O mais importante é buscar informações. Hoje, você tem um acesso muito grande a informações que vão verificar se realmente o que você está sentindo bate com o que nós chamamos de um transtorno de ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizado, caracterizado por preocupações excessivas, transtorno do pânico, caracterizado por crises súbitas e mal-estar, ou algum tipo de fobia. Caso você tenha sintomas que são característicos e tenha sofrimento ou prejuízo funcional, você precisa buscar tratamento. Como é o tratamento para ansiedade? O tratamento mais usual são drogas muito específicas
alguns tipos de antidepressivos, alguns tipos de anticonvulsivantes, que em doses baixas têm um efeito bastante bom e sempre associado a uma forma muito específica de psicoterapia, que é a terapia comportamental cognitiva voltada para os transtornos de ansiedade. É importante ressaltar que os medicamentos atualmente usados para o tratamento dos transtornos de ansiedade, como algumas classes de antidepressivos e alguns medicamentos anticonvulsivantes, não geram dependência. E os transtornos de ansiedade não curam sozinhos. A tendência normal é a cronificação. Disso é importante o uso de medicamentos específicos que não são diferentes do tratamento de qualquer outra condição médica. Com os remédios e com a psicoterapia, a maioria dos pacientes tem um bom resultado. Uma pessoa com ansiedade tem um risco maior de sofrer de outros transtornos psiquiátricos? Outra pergunta muito importante. Os transtornos de ansiedade são transtornos crônicos. Sem tratamento, eles tendem a evoluir a longo prazo e você começa a ter sequelas desses transtornos. A sequela mais comum é a depressão, que pode ocorrer entre 40% e 60% dos pacientes com transtornos de ansiedade após uma década, um pouco mais de sofrimento. É importante saber que 4/5 de todos os quadros de depressão evoluem de um transtorno de ansiedade não tratado. Outras sequelas comuns são o abuso de álcool ou abuso de outras substâncias tranquilizantes, como relaxantes musculares ou outros medicamentos tranquilizantes que podem ter efeitos colaterais importantes. Eu acredito que agora, né, depois desses vídeos, vocês estejam bem mais esclarecidos a respeito do assunto. E eu quero que vocês respondam apenas essas questõezinhas que eu vou colocar aqui em seguida. Só para a gente dar mais uma refrescada e ver se realmente vocês conseguiram absorver bem a respeito do tema que a gente acabou de abordar, tá certo? É muito importante essa aula, gente, muito importante, porque é uma coisa que está muito frequente nas nossas vidas. Então, assim, como eu sempre falo, informação é a coisa mais importante que a gente pode ter. A gente tem que buscar se informar, ter conhecimento, porque se um dia acontecer com a gente ou com alguém próximo, a gente vai saber como lidar, como passar por aquela situação, né, sem ter uma carga tão pesada para a gente carregar, tá certo? Então, façam esse exercício rapidinho e quando terminar, tira a foto, manda para mim, tá certo? Para eu corrigir. Esse é um dos exercícios que complementa a nota, né, de vocês do 4º bimestre. Então, não deixem de fazer, tá bom? Um cheiro, beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula.